Olá, pessoal. Pode um padre vir a ser presidente do Brasil? Essa pergunta envolve uma interpretação sistêmica do direito canônico, pois não há uma regra literal, clara, respondendo positiva ou negativamente. A análise da questão envolve também, evidentemente, o direito constitucional brasileiro, pois somos um país laico, ou seja, não existe religião oficial. A atividade política partidária dos padres abre espaço para diversas reflexões acerca da intersecção entre as esferas religiosas e políticas dentro de um Estado democrático. De início, devemos ter em mente o secularismo, que consiste na separação entre a Igreja e o Estado. Pelo secularismo, que é adotado pela nossa Constituição, pela Constituição do Brasil, as decisões políticas não devem ser influenciadas pela religião. A maioria das democracias modernas são fundadas sobre princípios da separação entre a Igreja e o Estado, assegurando a liberdade religiosa e a laicidade estatal. A separação visa garantir um Estado que não seja regido por dogmas de determinada religião. Pela legislação brasileira, em que pese sermos um país laico, não há vedação de um sacerdote, pelo simples fato de ser sacerdote, de se eleger para um cargo público. A questão fica mais complexa, entretanto, quando adentramos no direito canônico. O cânone 285, parágrafo 3º do Código de Direito Canônico de 1983, ele estabelece que os clérigos são proibidos de assumir cargos públicos que envolvam uma participação no exercício do poder civil. Isso significa que, enquanto padres, eles não devem exercer cargos políticos eletivos. Podemos então, com base nesse dispositivo, concluir que a resposta à pergunta do vídeo é não? Podemos concluir que um padre realmente está proibido de vir a se tornar nosso presidente? Calma, a coisa não é tão simples assim. O cânone 287, parágrafo 2º, destaca que os clérigos não devem ter um papel ativo em partidos políticos ou na direção de sindicatos, a menos que, de acordo com o julgamento da autoridade eclesiástica competente, a defesa dos direitos da Igreja ou a promoção do bem comum o exija. Papel ativo em partido político é justamente participar da vida pública e partidária. O objetivo maior de um partido político é o exercício do poder, o que se dá, obviamente, através de cargos públicos. Por outro lado, deve-se ter em mente que na Igreja Católica os sacerdotes devem se dedicar exclusivamente ao serviço de Deus e do seu povo. Tanto é assim que o celibato ele é obrigatório. O padre não pode constituir família. Ou seja, em princípio, o sacerdote não deve trazer para si questões partidárias ou ideológicas. A sua missão é evangelizar, celebrar sacramentos e orientar os fiéis. Não é disputar o poder político. Acontece que se você ler o já citado cânone 287, parágrafo 2º, poderá concluir que em situações excepcionais e com autorização da autoridade eclesiástica, um padre pode se candidatar e exercer um cargo público. A autoridade eclesiástica seria o bispo. Mas quais seriam essas situações excepcionais? Seriam casos em que o direito da Igreja ou os direitos humanos estejam em perigo. Seriam situações em que o bem comum ou a própria instituição Igreja estivesse em risco em determinado país. Questiona-se como conciliar a permissão presente no Código Canônico com a incompatibilidade entre o sacerdócio e o exercício de qualquer outra atividade, principalmente as de natureza política. Há quem entenda que é necessário o padre renunciar. Tal posição não faz sentido, porque ao renunciar, a pessoa deixa de ser padre e o dispositivo do Código Canônico não mais se aplica. A próspero esse entendimento, o cânone 282, parágrafo 2º, seria um dispositivo inútil. Sendo assim, a melhor interpretação é no sentido de que o religioso, após a aprovação do bispo, deve ficar suspenso do sacerdócio durante a campanha e o exercício do mandato. No Brasil, nunca tivemos um padre presidente, mas já tivemos padres que,
que ocuparam cargos eletivos. O exemplo mais famoso foi o padre Cícero, que foi prefeito de Juazeiro do Norte. Nós temos, inclusive, aqui no canal, um vídeo sobre o padre Cícero. Bom, espero ter esclarecido a questão. É isso aí, pessoal. Valeu!